Aleluia. Salmo 123, nós temos pregado já em alguns salmos, e nessa manhã eu quero trazer essa meditação para nós aqui dentro do Salmo 123. Hoje é 123. Eu tenho meditado e orado nesse salmo a semana toda e orado. E sempre que nós meditamos no salmo, no final eu te entrego algo prático para você fazer durante a semana. Então eu quero entregar essa oração para você, ampliar a sua visão sobre ela, para você entender a alma do salmista e o que o Espírito de Deus estava falando através dele e está falando para nós nessa manhã. É uma oração muito poderosa, um clamor muito poderoso de alguém que está com a alma saturada, lotada de opressão, de desprezo, de crítica, de zombaria. Então ele faz esse clamor poderoso, e eu quero meditar com os irmãos. Lá em praça pública mesmo, nós meditamos num salmo também, lemos um salmo e trouxemos salmo primeiro, e trouxemos uma meditação em praça pública. Eu já tenho pregado alguns salmos e eu vou continuar hoje. Você que está em casa, não fique em casa à noite, venha para cá. Até se você estiver doente, o Espírito de Deus está colocando no meu coração, venha, você vai ser tocado, você vai ser curado em nome de Jesus. Mas venha para a igreja, está em comunhão. Hoje temos um pastor convidado, estamos aí em aniversário da igreja, 11 anos, fazendo 11 anos, né? Agora, nesse mês de setembro, dia 24, é o dia exato do aniversário. Quem vai estar conosco é a missionária Cristina Maranhão. Essa mulher é famosa no Brasil todo, é uma profetisa, e ela só tinha essa data, mas vai estar conosco aqui na quarta-feira agora, ministrando a palavra. Eu estou sabendo que está vindo caravana de outros lugares, a gente nem convidou. A gente está convidando você, seus familiares, aquelas pessoas que não são crentes, os vizinhos, mas tem uns crentes de outras igrejas que gostam muito e vêm, e são bem-vindos também, tá? Então chegue cedo para estar aqui conosco. A gente vai ter que botar a cadeira ali fora. Estamos orando para que o tempo esteja bom. Então ela vai estar aqui conosco. E dia 1º, até anotei aqui, não esquecer, dia 1º de outubro, nós teremos aqui uma irmã também que canta. Ela é muito ungida, esteve na vigília e vai estar aqui conosco também. E o nosso cantor também, nosso irmão, está lançando mais uma música no Spotify, no YouTube, Juliano, nosso irmão Juliano, também vai fazer o lançamento aqui dessa música nova que ele está fazendo. Esse irmão já cantou, ele tem música gravada por esses cantores famosos todos, na área sertaneja, já teve em todos esses programas de televisão que tem, né, na Globo, nas outras emissoras, ele já rodou muito e aceitou Jesus e consagrou o ministério dele, a voz dele, e tem louvado ao Senhor, cantado nas igrejas, e é membro aqui da igreja, tá? Então ele vai estar aqui, canta muito, realmente é uma grande bênção, no nome santo de Jesus. Salmo 123, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fintos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fintos no Senhor nosso Deus, que até que se compadeça de nós. Você pode dizer amém? Eu vou repetir: até que se compadeça de nós. Versículo 3 diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnios dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Não sabe quem escreveu esse salmo, certo? O nome do autor. Alguns salmos, os salmos foram escritos por muitas pessoas, os filhos de Coré, Moisés, Salomão, tantas pessoas escreveram os salmos, os levitas, mas aqui, esse salmo específico, não tem quem escreveu, mas é um reflexo da alma do homem. O Salmo 121 é muito conhecido, que ele começa dizendo assim: elevo os meus olhos
para os montes, de onde me virá? O tema, se eu for dar um tema da mensagem, eu estou dando, seria olhos da fé. Como que é o tema? Nós vamos meditar sobre isso nessa manhã. Diga, olhos da fé. O Salmo 121, que eu acabei de falar agora, o salmista eleva os olhos para as montanhas. Ele diz, eleva os meus olhos para os montes, e ele pergunta, de onde me virá o socorro? No decorrer do Salmo 121, ele dá a resposta. Mas o Salmo que lemos, o 123, esse Salmo que acabamos de ler, o salmista olha direto para o céu, direto para o trono de Deus, para a face de Deus, e ele olha para cima, para o sublime trono de Deus, e ele diz assim, a ti elevo os meus olhos. E a partir do versículo 2, ele começa a mostrar uma total dependência de Deus, como uma pessoa dependente totalmente, uma comunhão íntima inteira, ininterrupta com Deus. A partir do 2, ele começa a usar expressões aqui no versículo 2. Ele diz assim, eu estou observando, o seu servo está firme, observando as mãos do Senhor. Imagine ele observando as mãos. Depois ele diz, o servo está atento às tuas ordens. Eu estou atento ao que o Senhor fala, às suas ordens. Ele usa a expressão aqui, eu estou de prontidão. Ele não está desatento, ele está de prontidão. Não fale comigo, não fale comigo. Eu estou de prontidão, como um soldado na trincheira de batalha. O salmista está assim, olhando para Deus. E no hebraico há uma expressão que ele diz assim, eu estou como que a respiração suspensa. Isso fala de emergência. Emergência é maior, é mais grave do que urgência. Urgência é sério, mas dá para esperar. Mas emergência, se não tiver uma intervenção na hora, pode vir a óbito. Emergência é gravíssimo. E essa expressão do salmista no texto, eu estou com a respiração suspensa, exige uma intervenção instantânea. É como se, pense você, quando você dá aquela parada de respiração, é coisa rápida. Ou seja, o salmista está falando assim, eu até parei a minha respiração aqui, porque Deus vai agir agora. Deus vai tocar agora. No versículo 2 ele começa a isso tudo, ele diz assim, eu estou aqui nesse estado de prontidão, de observação, de alerta, atento, com a respiração presa, aguardando a palavra de misericórdia de Deus. Ele diz, eu estou com os olhos no céu, Salmo 123, fintos no trono de Deus, atento, totalmente ligado, dependente, numa comunhão ininterrupta, esperando a misericórdia de Deus. O salmista sabe, eu também sei, e você também sabe, que um movimento da mão de Deus agora pode mudar a estação da sua vida. Quando eu digo mudar a estação, não é o momento. A estação é uma fase da vida. Não é um pedaço, é uma fase da vida maior. Um movimento de Deus muda toda a estação que você está vivendo. Você vai passar para uma nova estação, primavera, verão, por um novo período. Você fala, meu Deus, agora tem que administrar tudo que Deus está fazendo, porque Deus mudou a minha sorte, Ele mudou a minha estação. No versículo 2, ele fica de prontidão, respiração suspensa, e ele disse, eu estou esperando a compaixão de Deus.
Ele diz assim: eu estou assim, olhando para o Senhor, nosso Deus, até, olha o texto, põe na tela, até que Ele se compadeça de mim. Diga: até que Deus se compadeça de mim. Aleluia. Ele disse: eu vou buscar, olha lá, o final do versículo 2. Ele disse: como os olhos dos servos estão fintos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim, desse jeito, os meus olhos estão fintos no Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de mim. Aleluia. Eu tenho certeza que nós estamos debaixo da compaixão de Deus. A compaixão de Deus está aqui. A Bíblia diz assim: aqueles que me buscam me acharão, aqueles que me amam têm o meu favor. E aqui os olhos da fé são os olhos que esperam, que observam, como o tema dessa mensagem. Os olhos da fé são os que estão de prontidão, que estão aguardando no céu, até que venha um gesto da compaixão, até que a misericórdia de Deus se mova em sua direção. Você pode dizer amém? Os olhos da fé te levam a ficar com a respiração suspensa, olhando Deus, pronto para receber. Quando a pessoa vai entregar assim, você dá até aquela... entendeu? É o minuto final da sua vitória. Quando fala de respiração, de emergência, é o momento da bênção. Mas antes disso, o salmista, toda essa expectativa, porque ele disse aqui no versículo 4, ele diz assim: estamos saturados de desprezo, a minha alma foi preenchida até o limite com zombarias. O salmista está passando por isso, com o escárnio dos orgulhosos, com o desdém dos que se julgam superiores. Nesse momento de exaustão emocional, o texto diz, emocional e espiritual, ele enxerga a oração, na verdade ele ergue a oração mais poderosa. Ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de nós. Eu estou me lembrando do publicano e do fariseu. Quem era o fariseu? Fariseu era o pastor da época, o presbítero da época, o missionário da época, o líder da época. Fariseu era o crente consagrado. Fariseu era o que lia a Bíblia todo dia e orava todo dia. Fariseu é o que fazia tudo para os outros ver que ele era bom, que ele era santo, que ele era importante. Na verdade, a maioria dos fariseus, não todos, viviam muito de aparência. Era o religioso. E Jesus diz em Lucas 18 sobre o fariseu e o publicano. E quem era o publicano? O publicano era o vendido. Era o judeu que trabalhava para o Império Romano e cobrava imposto do próprio povo. E para o povo, ele era um indigno, um traidor. Isso que ele era. E ele era mesmo. Mas os dois resolveram ir ao templo orar. Diz os Lucas 18 que o fariseu religioso orava e batia no peito e dizia assim: eu não sou igual esse prostituto aqui, mentiroso. Eu não sou como ladrão. Eu não sou isso, traidor da pátria. Muito pelo contrário, tá? Eu jejuo toda semana. Eu faço isso todo direto. Ele começou a falar das virtudes dele. E diz a Bíblia, em Lucas 18, que o publicano estava sentado em algum lugar no canto, no templo. Ele estava sentado lá, diz a Bíblia que ele, de cabeça baixa, não ousava nem olhar para cima, e colocava as duas mãos no rosto, assentado lá, e sozinho ele falava consigo mesmo e com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador.
Ele não dizia o que ele é, o que ele fazia, o que ele tinha, o que ele achava que ele merecia. Ele só dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus olhou e falou assim com os discípulos: qual desses dois saiu justificado? Ele disse: o publicano, não o religioso, o fariseu. Esse Salmo 123, o salmista se põe igual o publicano. Ele não chega para exigir nada. Ele olha para Deus com toda a fé, com toda a convicção e fala: dias melhores estão por vir. Mas agora eu estou vivendo um momento muito difícil, mas quer saber? Eu estou aqui olhando para o Senhor, igual criança olha para o pai, igual empregado, a empregada olha para a patroa, para o patrão. Nem respirar eu estou. Eu estou aqui, e você vai ficar aí até quando? Eu vou ficar aqui até que a misericórdia de Deus venha sobre mim. Eu tenho estado assim, irmãos, e dito para Deus: eu não vou sair daqui, dessa posição de oração, enquanto a tua misericórdia não descer sobre a minha vida. E eu sei que você precisa dela também, mas você não deve ir lá como o publicano, o fariseu, com méritos próprios. Quem pede misericórdia, irmãos, reconhece os erros. Quem diz misericórdia reconhece a pequenez, a insignificância. E a gente vai diante de Deus não dizendo: eu sou neto de fulano, filho de Beltrano. A gente vai dizendo: tem misericórdia, porque eu não sou nada. Eu dependo do Senhor. Eu espero o céu, a resposta. E aí ele vai para Deus e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Esse homem estava sendo escarnecido, humilhado, zombado. Irmãos, tem pessoas que só o olhar dela para você, ela já te humilha. Existem pessoas que quando olham para outras, ela já está falando assim: você vai se colocar no seu lugar. Existem pessoas que quando você chega perto dela, você já se sente menor, um nada. Ambientes, certos ambientes te oprimem. Me oprime. A Bíblia fala, irmãos, em Neemias capítulo 6, capítulo 2, põe na tela, versículo 19, que essa zombaria, esse desprezo era o que o povo de Deus passou. E nós estamos passando. Às vezes você não vê ninguém olhando para você. Às vezes também ninguém fala com você. Mas lá no seu ouvido, na sua alma, no seu espírito, você ouve a voz às vezes até do diabo e não consegue discernir. Você não vai conseguir não. Não vai dar certo não. Você é muito para você. De certa forma isso está te oprimindo. Já passou tempo demais. A sua idade está chegando. Não vai dar para acontecer. Põe o versículo aí. Neemias capítulo 2, versículo 19. Às vezes a gente ouve isso, o próprio Satanás sussurrando. Você sabe quando a mente da gente trai a gente? Olha aqui. Porém Sambalá, o Horonita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Vocês quereis rebelar-vos contra o rei? Na verdade eles imputaram uma atitude para o povo de Deus que eles não estavam fazendo, dizendo para eles, acusando eles de uma mentira. Vocês estão tramando uma rebelião. Isso, irmãos, é estratégia do diabo desde sempre. Atribuir ao povo de Deus, à igreja de Deus, aos servos de Deus, ao outro, o que ele faz, o que ele é, o que ele quer. Eu tenho que abrir aqui capítulo 2, se você for bom de Bíblia, abre aí comigo. Esdras, Neemias. Agora o versículo, nós lemos 2:19. Versículo 20 diz assim: então lhe respondi:
Ele foi acusado, zombaram dele, disseram que ele não é nada, que ele não conseguiria. Irmão, você sabia? Eu não vou citar nomes, claro que não. Mas eu já ouvi isso, de pessoas passarem aqui e zombarem de nós naquela obra. A obra está demorando demais. A obra está não sei o quê. Começaram e não vai conseguir terminar, você acredita? Mas minha resposta é do versículo 20. E eu sugiro que você dê a mesma também. Para você, para os seus parentes, para quem quiser. Neemias foi zombado e falaram, você está não sei o quê e tal. Então lhe respondi, o Deus dos céus nos dará bom êxito. Diga, o Deus do céu me dará bom êxito. Eu vou me dar bem, eu vou concluir. Eu vou ter sucesso no final. A fé está voltada em Deus, não no homem. Ele não disse eu, ele disse o Deus do céu. Capítulo 4, versículo de 1 a 9, você vai ver os inimigos com ira. Olha o versículo 1, tendo Sambalá ouvido que edificarmos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Irmãos, toda vez que uma pessoa escarnecer, você pode saber que ela está com inveja. O escárnio dela é a proteção, a crítica dela é a proteção da inveja dela, do despeito dela. Mas você que tem o Espírito de Deus já tem o filtro. Você vê que não é ela, é a alma ferida, que ela faz críticas, não é, a gente chama até de crítica construtiva, né? Tenho minhas observações sobre isso, outra hora eu falo sobre isso. Mas a pessoa ela chega para denegrir, quero ver se vai dar certo. Eu não falei? Às vezes é um momento de um erro, de uma frustração, de algo que começou. Eu já te falei que nós fizemos um treinamento aqui, trouxemos um advogado cego que trabalha no Tribunal de Contas. Ele fez um exame na igreja todinha e falou, a igreja é perfeita para acessibilidade, para receber cego, surdo, mudo, não tem degrau. Examinou tudo, tem que botar a placa aqui, fazer assim. E deu um treinamento para nós, começarmos culto com pessoas assim. Ele ensinou, o mudo você dá a mão, mas o cego você leva a mão, porque ele não vê. Foi orientando tudo. E nós fizemos esse curso. Fizemos e começamos a fazer o culto uma vez por mês, a convidar. Vimos uma estatística que na Serra tem milhares de pessoas com baixa visão, cegos, paralíticos, surdo, mudo. É muita gente, mas esse pessoal para você alcançar não é fácil. Mas nós nos dispusemos, fizemos tudo isso aí, o treinamento, e ficamos um ano aqui fazendo culto. Um ano. Ele dirigia, nos ajudava, pregava a palavra. No final de um ano, eu já tinha visto, eu já ia chamá-lo. Mas aí ele veio e falou, pastor, não está dando certo. A gente não está... Eu falei, porque não é o tempo de Deus para nós. Vamos parar. E tudo bem, não me senti frustrado, não me senti desanimado, só entendi que não foi o momento, mas tentamos, fizemos o melhor que pudemos. Esse cara é advogado, advoga cego, e tem toda a habilidade do celular, você precisa de ver, é mais antenado no WhatsApp, no Instagram, do que muito de nós. Mas tem toda a tecnologia do braille, tudo para ensinar, mas não deu certo. Não conseguimos trazer os surdos, botando pessoas aqui para fazer linguagem de surdo e mudo alguns cultos. Pessoas até de outras igrejas vieram nos ajudar, mas não deu certo. Fala para o seu irmão, está tudo bem. Thomas Edison, irmãos, tentou muitas vezes criar a lâmpada elétrica. Não conseguiu, falhava. Errar, está tudo bem. As pessoas escarnecem até em cima do erro. E tem gente, irmãos, eu vou ser sincero para você, que o que ele quer ver mesmo é a sua derrota, às vezes bem próximo. Às vezes bem próximo. Pode queimar, mas tem. São os de perto, às vezes. Não faz parte, não se insere. Ainda critica o que está sendo feito. Aqui no capítulo 4, irmãos, diz que Sambalá, Tobias e Gesem ardeu-se em ira. E começou a falar, o versículo 2 diz que ele chama assim, vocês são fracos. Vocês não têm força. Ele disse, isso que vocês estão fazendo, uma raposa derruba esse muro. Está no capítulo 4.
Agora, olha o versículo 9 do capítulo 4. No versículo 7, irmãos, diz que eles ficaram irados. A sua prosperidade, a sua bênção incomoda certas pessoas. Ele quer para ele, mas a sua, ele não quer que chegue na sua vida. Gente que a gente tem que se afastar. E a gente convive com isso, irmãos, todos nós. Nós não vamos ficar estressados, não. Nós só vamos discernir as coisas. O versículo 9 diz o que ele fez. Neemias: nós, porém, oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles dia e noite. O versículo 12, põe o versículo 12. O versículo 12 diz, irmãos, que o inimigo fez 10 investidas. 10 investidas contra o povo de Deus. Para quê? Para aterrorizar. A Bíblia usa essa palavra, aterrorizar. Tentar parar. Capítulo 6. Capítulo 6 diz, irmãos, que aqui houve uma campanha de maledicência, falando mal, criticando, inventando mentira, inventando tudo que você pensar. Olha o versículo 9 de novo. Porque todos eles, capítulo 6, versículo 9, Neemias 6, 9. Porque todos eles procuravam aterrorizar-nos. Aí no capítulo, olha lá, procurava o quê? O medo, irmão, intimidar. Medo hoje em dia, não, já tem gente demais. Quando eu era menino eu queria fazer medicina. E teve uma época, acho que todo menino quer ser médico, né? Quase todo menino. Eu tinha teve uma fase assim desse negócio de ser médico. Aí eu me lembro que tem um tio meu que chegou e falou: não, medicina está crescendo muito, vai ter médico demais. E eu fiquei com aquilo na mente, vai ter médico demais. Mas depois alguém chegou para mim, vai ter mais doente que médico. Eu falei: é verdade, rapaz. Mas sempre tem alguém para falar que tem demais, hein? Que a igreja é povinho, gentinho. Mentira. As cabeças mais libertas estão aqui dentro. Nós não somos massa de manobra, nós temos discernimento do Espírito de Deus. Nós sabemos para onde estamos indo. A gente não fica aí dando a vida por um time de futebol, por qualquer outra coisa fútil dessa. Nossa vida é dada ao Senhor, e Ele dá propósito. Quanto que vale uma alma, irmãos? Mais que o mundo inteiro. Então eles falaram, no versículo 9, eles procuraram aterrorizar. Mas a Neemias, o que Neemias fazia? Diga comigo, orava. E ele orou, que no versículo 9 ele diz assim: agora pois, ao final do versículo 9, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Quando meu pai morreu, tem uns 2 meses, foi no dia 21, 24, mãe, que ele morreu. Nossa, quanto que ele... vai fazer 2 meses agora. Eu fui no hospital, 2 dias antes dele morrer, ele estava respirando com dificuldade, bem velhinho. E eu não queria ver meu pai, falei: o senhor leva meu pai. Ele não quero ver sofrer. 2 dias depois, meus filhos foram lá. Quando eles entraram, estava entrando no quarto, meu pai acabou de falecer. Faleceu praticamente do braço de Ismael e Juliano. E meu pai amava muito meu pai como você ama o seu. E aí eu segurei tudo aquilo ali bem, estava bem. No dia do sepultamento, o corpo chegou por volta de meio-dia para enterrar no final da tarde. Tinha um irmão meu vindo dos Estados Unidos. Nós conseguimos fazer toda a manobra para esperar. Ele chegaria 3 horas e o enterro teria que ser 5 horas. Quando deu meio-dia, o corpo chegou, Glaucia foi, eu não sei o que eu fui, que eu tive que ir depois. Quando eu estava chegando perto do Jardim da Paz, eu comecei a passar mal, literalmente. Eu comecei a passar mal. Não me deu crise, Joab, de choro, mas eu comecei a passar mal, rapaz. Falei: meu Deus, estou com a sensação assim, parece que eu vou até desmaiar. Eu dirigindo sozinho.
Eu me lembro que eu parei no sinal. Falei, mas por que está isso, meu Deus? Meu pai foi para o Senhor, está na glória, aceitou Jesus. E eu fiz essa oração aqui. Não me lembrei de Neemias, mas foi essa. Eu disse, Senhor, me dá força agora. Eu estava parado naquele sinal do outro lado da pista para atravessar a BR assim e entrar dentro do cemitério ali, né? Irmãos, eu senti o poder de Deus. Rapaz, eu achei, pense bem, eu achei que eu estava passando mal, que eu ia desmaiar, dentro do carro. Eu ia para ver meu pai no caixão, primeira vez. Eu falei, meu Jesus, o que é isso? Me dá força, Senhor. Eu tinha que ajudar a fazer o ofício fúnebre. Estava lá meus irmãos, estava lá minha mãe, estava lá minha família. Agora 2 meses. E quando chegou lá, eu dei esse testemunho. Eu falei, eu senti o poder de Deus. Eu achei que eu ia desmontar, Charles. E naquele momento ali o Senhor me fortaleceu. Eu senti a força do Senhor. Irmãos, a energia voltou. Aquele negócio, sabe, saiu assim. Eu me senti fortalecido e cheguei de cabeça erguida e fizemos tudo que teve que fazer. E foi um momento de glória. Neemias, nesse momento que ele estava sendo caçoado, menosprezado. Irmãos, tem gente que vem aqui, até na classe política, principalmente que eu estou falando, que não tem interesse nenhum em Jesus, não. E acha que a gente é besta. Vem aqui porque aqui tem povo reunido. Já não pode fazer aqueles palanques mais que fazia. Então mirar as igrejas. A gente, como servo de Deus, trata todo mundo bem. Mas a gente está ligado em tudo. Não liga para o Evangelho. Não liga para Jesus. Não quer nada com o Senhor. Já é um mero religioso. Não tem vida. Porque o que dá vida é o Espírito de Deus. Irmãos, esse texto aqui, Neemias, voltando para o Salmo 123, o salmista estava sendo zombado, aquelas pessoas que se julgavam superiores, e é nesse momento que ele faz esse clamor, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele estava se achando vulnerável, a alma estava cheia de tristeza e dor. Quantas vezes você passa isso? Eu não sei o motivo, eu também passo isso. Tem hora que dá assim, vontade de chorar, não dá não? Será que é só em mim? E se eu estiver sozinho, eu choro. Tem hora que dá vontade de chorar, você fala, por que minha alma está assim? Às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente sabe. Mas nesses momentos a gente deve fazer igual o salmista fez no Salmo 123. Senhor, tem misericórdia de mim. O salmista olhou para cima. Irmão, tem hora que a psicologia é muito bacana, é maravilhosa, mas tem hora que fala, não, olha para dentro. Tem hora que nem pode olhar para dentro da gente, não. Olha para o lado, né? Olha para cima, a Bíblia diria. Tem hora, irmãos, que você vai até olhar para dentro, mas depois, naquele momento de crise, você tem que olhar para Deus, é para cima. O salmista diz, eu vou olhar para cima. Quando você conversa com Deus, a sua fé cresce. Pode dizer amém? Quando palavras de fé são liberadas, a atmosfera muda. Quando você carrega palavras de vitória, até a sua influência cresce. E o salmista sabia disso, então ele começou, onde estão os meus olhos? Ele disse, em Deus há misericórdia, em Deus há resposta, em Deus há saída. Eu vou permanecer olhando para o Senhor, eu vou me fixar nele, virá o mover do céu, ele disse. E você precisa ter essa fé agora, deixa ela ser plantada na sua alma agora. Vai vir um escape para mim, para você. O céu é real, irmãos. Ele faz uma declaração, eu sou sustentado pela fidelidade do trono do Eterno. Deus é fiel às suas palavras, Deus é fiel ao trono dele. Ele não está no nível dos homens, ele está acima, aleluia, nas mais altas alturas, num altar, num trono assentado, ele que governa. Ele ri dos homens, diz o Salmo 2, ele zomba da prepotência dos homens. Eu declaro que a mão do Eterno
já está se movendo a nosso favor, trazendo misericórdia, proteção e libertação. Ele, diante disso tudo, o que é esperança? Ele vai te encher de esperança. Diga amém. Irmão, sua fé alimenta a sua esperança, acende a sua esperança. Aliás, a sua fé, na verdade, ela troca a incerteza por confiança. A fé pega a incerteza e joga fora. O que é esperança? Esperança, irmãos, é uma alegria, é uma alegre antecipação da bênção. É isso que é esperança. Você vive a sua bênção agora, ela nem chegou ainda. O que é o medo? Contrário. Você sofre sem até aquilo estar acontecendo. O medo muitas vezes é no irreal. Então você vai fazer uma viagem de navio e você já tem problema, você já começa a sofrer agora. Aquilo nem aconteceu ainda. Mas a esperança também é assim. E o Espírito de Deus faz isso conosco. O Espírito de Deus nos visita nessa manhã, agora. E o Espírito de Deus começa a trazer alegria à nossa esperança. É você ter alegria antes do fato. A fé mantém a alegria acesa no nosso coração. E como alimenta a fé? Do jeito que nós estamos fazendo, meditando na palavra. Quando você orar esse texto, Deus vai estar acendendo a sua fé. Você vai estar orando, dizendo como salmista: Senhor, essa oração não é minha não. Eu não sei nem quem é o autor, Senhor. Eu sei que o Espírito do Senhor inspirou um levita, um profeta, um rei. Eu não sei, mas escreveu aqui. E o Senhor tem compromisso, porque esse livro é vivo. Diga, a Bíblia é viva. A Bíblia tem vida. Irmãos, a Bíblia é viva. O autor está presente quando lemos a Bíblia, o Espírito de Deus. Aleluia. Dá para sentir, dá para perceber, dá para ouvir, não dá para ver. Porque a Bíblia diz que é como o vento. Como? Não é o vento, é como. Você vê ele passando nas árvores, você fala: ó, o vento passando lá. Na igreja é a mesma coisa. O Espírito de Deus passeia e você fala: não estou vendo, mas ele está aqui que eu estou sentindo. Ele está aqui, eu estou vendo o que ele está fazendo. Olha lá aquelas lágrimas lá, eu estou vendo. É o Espírito de Deus agindo nele. A mulher estava lá no meio da praça, ninguém sabe quem é. E o louvor cantando, os irmãos cantando lá. E a mulher se derramando, chorando. E alguém diz: ah, o Espírito de Deus, deixa ela em paz. Irmãos, aqui a fé mantém a alegria acesa. A fé torna o impossível possível. A fé sussurra, irmãos. No seu ouvido: ainda não acabou. Deus tem algo maior para você. Você consegue ouvir o Espírito de Deus falar agora? Feche os olhos. Por favor, feche os olhos um pouquinho. O Espírito de Deus sussurrar na sua alma agora. Chamar você pelo nome e dizer: não acabou não. Essa semana eu dobrei meu joelho orando pelo Brasil. Ah, irmãos, eu falei: meu Deus, as trevas não param. Eu falei: Senhor, a impressão que eu tenho é que nós estamos perdendo de goleada. A gente faz um gol, mas o adversário vem e faz um monte de outro gol, gol de mão, está valendo. Todo mundo viu que foi gol de mão, pegou na mão e jogou lá dentro, mas deu que foi gol. Eu disse: Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Eu fiz essa oração, falei: tem misericórdia de nós, Senhor. O criminoso está sendo honrado, e a irmãzinha está sendo condenada. Senhor, olha o Brasil, o que está acontecendo, que vergonha. Como o Senhor fala a verdade, se transformou em mentira, mentira em verdade. E eles falam abertamente: queremos destruir a família. Quero destruir a família, quero destruir a homossexualidade dos seus filhos. Querem mandar na sua casa. Eu fui orando para Deus, falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do Brasil, muda essa estação, Senhor. E Deus começou a trazer ao meu coração que Ele está sentado num alto sublime trono. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer, eu creio que Deus vai mudar.
Deus já está agindo. E eu quero te dizer o seguinte: viver na fé é viver na expectativa de que qualquer momento, aquele que governa do alto, aquele que tem uma natureza eterna, vai descer com a sua misericórdia e a sua justiça. Sabe o que eu orei a Deus? Eu orei a Deus e disse: Senhor, quantos pastores eu estou vendo? Pastores. Onde está o discernimento desses homens? Pastores. Ó Deus, torcendo para que o mal prevaleça. Eu vi um pastor falar, irmãos, eu vi um pastor falar para um político. Ele diz: mas o que eu vou fazer? Aconteceu isso, isso, isso. Ignora isso aí, rapaz, e que se dane. Eu falei: meu Deus, como que pode um negócio desse? Mas sabe, irmãos, o Salmo 123, o salmo que lemos, estamos terminando agora, é um salmo que fala que o salmista estava com a sua alma aflita. Irmãos, a gente vive uma crise tão forte que às vezes eu vejo senhorinhas falando assim: pastor, eu tenho vontade de matar. Eu falo: não, irmã, não. Senhorinhas, aí aguentando nem andar assim, ó, com vontade de matar. Matar quem, irmã? Eu falo: não, irmã. Irmãos, a justiça pertence a Deus. Qualquer injustiça que eu e você fizermos, Deus está vendo. A Bíblia fala: de Deus não se zomba. É que o nosso tempo não é de Deus. Deus tem a misericórdia dele. Mas quer saber? O Brasil é do Senhor Jesus. Quer saber? O Brasil é a cara do céu. É o país de maior diversidade de população do mundo, que tem branco, preto, amarelo, vermelho, pardo. Na Suíça você vai lá, só tem branquinho. Você vai na África, só tem pretinho. Você vai na Índia, marrom, né? Marrom. Você vai em Israel, narigudo. Brasil tem gente de todo jeito. Nós somos a cara do céu. Não é à toa que nossa capital é Vitória e nosso estado é Espírito Santo. Brasil é um dos povos mais avivados do mundo hoje. As maiores igrejas estão na Coreia do Sul. A China, escute, quanto mais persegue, mais cresce. O evangelho, os cristãos da China estão crescendo assustadoramente. O Egito, uma vez eu ajudei a atravessar um missionário do Egito para Israel. Passamos na alfândega, mas naquele dia anterior tinha sido preso alguns missionários. E ele disse: me leva, porque senão vou ser preso. E aí deram um jeito, ele entrou no nosso ônibus e atravessou a fronteira conosco. Já faz mais de uns 15 anos, né? Participamos desse evento clandestino. Assim, com muito amor: irmão, fica para lá, porque vai achar que eu até te conheço, não sei nem quem é você, fica para lá. Passou dentro do ônibus. Mas a igreja no Egito, país 100% muçulmano, islâmico, crescendo assustadoramente. Quer saber? Olha o que Deus está fazendo lá. Olha o que Deus está fazendo. O próprio Jesus está aparecendo para certas pessoas. Não acredita nisso? Tudo bem. A Bíblia fala de translado. Enoque batizou um que sumiu aqui, apareceu lá. Enoque foi transladado, mas teve um Estevão. No Novo Testamento é Estevão. Sabe o que aconteceu lá? Uma mulher aceitou Jesus e não falou para o marido dela. E ela não aguentou, ela contou para ele. Ela contou que aceitou Jesus. Sabe o que ele fez? Chamou os filhos, chamou a mulher e falou assim: você nega Jesus ou nós vamos matar você. Isso é fato, irmão. Você está pensando que é história? Matar mesmo. A paulada, a pedrada na rua. Ela falou: se você vai matar, pode matar, porque eu não nego Jesus. O pastor Lamartine Pozella contou isso, esse testemunho, ele viu pessoalmente. Esse testemunho. A família se reuniu, chamou os parentes para saber que tipo de morte ia matá-la. Trancaram ela no quarto. Sabe o que aconteceu?
ela sumiu do lugar que estava e apareceu em outro lugar. Lá no Egito tem muitos testemunhos completamente sobrenaturais. Eu sigo uma página na África, eu já estive na África também 2 anos. Eu vi tanta macumba lá. Eu sigo uma página, talvez você segue também, que eles pegam, como é que fala? Uma figura não, uma capa, tipo um boneco inflável, de um gorila, vazio, uma máscara de corpo todo, toda amassada, joga no chão. Vem um curandeiro, faz uns negócios lá assim, ó. A máscara infla sozinha. Quem já viu isso? Muitos já viram. E sai andando, e sai dançando. Um gorila de 2 metros, qualquer lugar, não tem nada dentro. Isso é real. O mundo espiritual é real. Eu falei com o sonoplasta, nós tomamos café, a sonoplastia, que ministério abençoado que nós temos. Um dos ministérios mais difíceis da igreja. Equalizar o som, agradar todo mundo. E nós estamos falando assim, tem dia que nada dá certo. E eu falei para eles assim, e às vezes é até demônio, viu? É espiritual. Eles falaram, é mesmo. Então tem que orar. Eu falei, então põe as mãos lá todo dia antes de começar. Eles chegam 7 horas da manhã aqui, o culto começa às 9. Porque ele tem que ter som para eles ensaiarem. À tarde a sonoplastia chega aqui 3 horas da tarde, junto com os diáconos. 3 horas, o culto começa às 18. Tem muita gente nos bastidores, irmãos, trabalhando. Eu cheguei antes das 7, antes das 8 eu cheguei. Os diáconos já estavam aqui arrumando as cadeiras. Eu disse, nós fazemos isso para Jesus. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. De vez em quando você passa, você vê uma macumba na encruzilhada. Aqui não está tendo mais, porque não adianta fazer aqui. Mas aqui vivia macumba aqui nessa encruzilhada aqui. Mas era muita macumba que tinha. Toda sexta-feira era uma panela, uma fita vermelha, um galo amarrado, uma galinha amarrada aqui. O salmista estava vivendo uma crise de alma. Talvez você veja aqui hoje passando por dentro. Você está em casa. Deus quer fortalecer a sua fé, trazer esperança, uma alegria antes que o milagre aconteça. Isso é esperança. E eu quero deixar para você essa oração e você falar para Deus, Salmo 123. Você vai dizer, Senhor, eu estou igual criança olhando para o Senhor, assim, até sem respirar. Quando vai ganhar um presente, ganhar um doce, ganhar uma coisa boa, um neném pequenininho. Pai, me dá, Pai, me dá. Eu estou desse jeito, o salmista estava desse jeito. Aí ele fala, Senhor, eu estou esperando a sua compaixão. Ele começou dizendo assim, meus olhos não estão nas montanhas, meus olhos não estão nos carros, nas casas, não, meus olhos estão no Senhor. É daí que vai vir minha bênção. Talvez você está procurando um marido, uma esposa. E nessa manhã Deus fala, olha para mim, filho, que eu vou mirar seu rosto no lugar certo. Eu vou trazer até você. Talvez isso não tenha importância nenhuma para a pessoa que está do seu lado, mas é importante para você. E se é importante para você, é importante para mim. O que é importante para você era para ser importante para sua esposa também, e vice-versa. Quer viver bem? O que é importante para ele precisa ser importante para você. O que é importante, aí como é que faz, pastor? Você abre mão aqui um pouquinho, ele abre mão um pouquinho e esquece o passado. Esse passado mata você. Você fica lembrando do passado, irmã, lembrando daquilo que já passou, acabou. Vamos ser felizes. Sabe por que essa mulher não confia em você? O Espírito de Deus está mandando dizer, porque você não se dá a confiar. É você o culpado. Mas pastor, o que é isso? É você. Tem medo de confrontar, chamar, conversar. Isso acabou, amor. Eu sou um homem que... O salmista olha para Deus e ele faz a oração do versículo 3, parte A. Tem misericórdia de mim, Senhor. Feche os seus olhos.